Posto bonito desse aí não pode ficar sem aparecer, não. É, minha produção aqui tá sensacional. Aí, ó. É, outro nível, bicho. Um dia eu vou chegar nessa daí. Um dia eu vou ter Só uma. quem é. Tá todo mundo aqui de volta. Legal. Pessoal, podem fazer perguntas aí, eu Fique à vontade. respondo aí se quiserem. A Dani falou de histórias engraçadas. História engraçada é o que não falta, ainda mais pra gente que é percussionista, que viveu carregando um caminhão baú nas, nas viagens da vida aí, tem muita história engraçada. Eu lembro que tinha essa é boa, vou contar. Isso aí, a Dani tá falando que essa live só tá dando certo por causa da Clarice. É isso aí, Dani. A Clarice Com tá dando uma força certeza. lá. Aí, Ixi, alguém tá, Gabriel estudou comigo, né? tá cobrando você casar aí, hein, velho? Tá Muito me amigo, hein? cobrando casar. Valeu, irmão, é nóis. É que essa crise aí da pandemia, a gente precisa tocar no casamento dos amigos, né, cara? Não tem casamento? Não tem. A Ri falou do sobe e desce da Praça da Bíblia, nossa senhora. Enquanto a gente pegava os Nesse sobe e instrumentos desce aí, de só percussão pra e. quem não. Eu tô aqui, tá? Tô falando. Me ouve? Falou. Agora. Esse sobe, pra quem não é da banda, a gente, nessa época aí, a corporação ficava numa rua e aí tinha uma praça que era meio que 2 ruas para baixo, assim. Tinha uma praça que era a Praça da Bíblia, que é o nome dela, ainda existe. E a gente fazia alguns ensaios abertos lá, né? E aí a gente tinha que levar todo o material de percussão para essa praça. E era tipo, sei lá, 100 metros da banda, para mais, eu acho. E era uma ladeira, assim, que a gente tinha que descer. E aí pegava os instrumentos, e aí pegava o bumbo sinfônico enorme, que era da, da banda, e aí ia descendo, ia trepidando, e aí o bumbo sinfônico soltava a parte de baixo, e aí tinha que segurar dois no bumbo sinfônico para sair rolando. Vários perrengues para descer aquela rua, subir a rua, e foi muitas histórias ali. Eu lembro uma vez, isso aí eu nem podia falar, mas eu vou falar. Tem um, tem um bumbo lá, acho que o Gui vai. O Cinco Tio, acho que o Gui vai lembrar dessa história aí. Eu lembro o Kaique, eu lembro que uma vez a gente desceu para a Praça da Bíblia e a gente desceu com um bumbo menor. A gente teve uma época que a gente tinha 2 bumbos sinfônicos, né? Um que era mais antigo, da Ludwig, que era menorzinho, que foi o primeiro bumbo sinfônico que chegou para a banda, e depois chegou um Colaneri grandão. E eu lembro que a gente estava descendo com esse pequenininho. Aí tava, eu acho que eu, o Kaique, o Carlos, não lembro quem era. Eu lembro que a gente pegou assim, e se a gente subir em cima do bumbo sinfônico? A gente, da ladeira, subiu em cima do bumbo sinfônico e desceu, como se fosse carrinho de rolemã do bumbo. Faz ideia da criançada descendo, fazendo como se fosse skate do bumbo sinfônico. Mas deu tudo certo, não quebrou, tá vivo até hoje lá. A gente tá muito feliz. Ô, Heitor, E essa praça aí, falando de história engraçada, essa praça aí você já pintou mais ela do que a prefeitura da cidade, né? já pintei ela mais do que minha casa, essa praça aí. Gente do céu. Era cada 3 fins de semana tinha que pintar a praça para fazer as marquinhas e medir. Lembro até hoje, 1,64 por 1,34 a medida das marquinhas. Nossa, e eu lembro que o. Aí, ó. Aí você é pego, o Maisena falando. Se a gente era pego descendo aquele cubo sinfônico daquele jeito, era. Eu lembro que a gente também fazia os ensaios à tarde e o nosso almoço era pão com mortadela.
comia. E eu lembro que tem uma época da banda também que a gente começou que tinha ensaio duplo e a gente comia as marmitas lá. E tinha um amigo nosso, que era o Israel, não sei se você conheceu o Israel. O bicho era uma montanha, assim. Era tipo o Hulk, sabe? Lembra do Hulk? Mesma pegada do Hulk. E esse menino comia 3 marmitex. E a gente ficava impressionado. E ele arrebentava nas marmitex. E fechava a marmitex, assim, aquela marmitex que era de tipo alumínio, né? Ele fechava a marmitex assim, ó. E comia. O bicho era bruto. Mais uma galera que chegou aqui. A Bia Araújo, o Azaf, grande abraço pro Azaf, saudade, menino. Quem mais aqui? O Dudu, tá com a gente, do Lopes. Hey, brother. Ó, tem 2 histórias aqui que o pessoal tá pedindo pra contar. O Felipe Sangari tá pedindo pra você contar do estojo vazio do bumbo no caminhão. Pô, teve uma vez que a gente foi carregar um caminhão baú pra não lembro qual viagem que foi. E aí o bumbo sinfônico era muito pesado e a caixa dele era muito pesada. Então a gente subia a caixa primeiro, colocava no caminhão, depois carregava o bumbo dentro da caixa. E aí eu lembro que a gente colocou a caixa lá dentro e eu fui fazer alguma coisa, fui olhar alguma coisa e depois voltei. E aí a galera, essa era a primeira caixa que estava no caminhão. Eram umas 300 caixas. Era a primeira caixa. E aí entrou essa primeira caixa, e aí o Zabumbinha, que era o chefe da equipe de apoio lá, Zabumbinho, o homem da logística, o João Neguinho, eles começaram a arrebentar, jogar caixa pra dentro, caixa pra dentro, caixa pra dentro. E aí eu perguntei, vocês colocaram o bumbo sinfônico dentro da caixa? Colocamos. Beleza. E aí lá, e caixa pra dentro, caixa pra dentro, caixa pra dentro. Colocaram, caixa pra dentro. Aí acabou de carregar o caminhão baú. Todas as caixas tinham entrado. Eu entro dentro do salão da banda, o que tá lá? O bumbo sinfônico. O bumbo sinfônico lá dentro do salão, todas as caixas dentro do caminhão baú, e a caixa do caminhão baú é a última, a primeira lá. O que a gente teve que fazer? Tirar todos os instrumentos de dentro do caminhão baú e carregar novamente o bumbo sinfônico e recarregar o caminhão baú. Esse dia foi hilário. Teve um dia também de caminhão baú. Teve um dia que o caminhão baú quebrou no Rodoanel. O pessoal vai lembrar. O caminhão baú quebrou no Rodoanel e não tinha o que fazer, tinha que trocar de caminhão e a gente teve que tirar as caixas de um caminhão, colocar no acostamento ali e esperar o outro caminhão chegar para reembarcar os instrumentos. E aí eu lembro que a gente tava... E era tipo à noite, sei lá, meia-noite, uma coisa assim. E tava lá a gente descarregando as coisas e aí tinha esse rapaz que ajudava na equipe de apoio, o Joãozinho. Joãozinho trabalhador pra caramba, trabalhava pra caramba. E aí o Joãozinho... e a gente tava no meio do Rodoanel, não tinha nada, lugar nenhum. E o Joãozinho dentro do caminhão, e a gente colocou as caixas pra fora e tava lá, trocando ideia. Meia-noite, só carregando caixa. A hora que a gente olha pra dentro do caminhão, tá o Joãozinho comendo um pastel. Ninguém sabe de onde ele tirou aquele maldito pastel. Foi muito engraçado a gente assim, olhando do lado do Joãozinho com pastel. A gente, João, de onde você tirou esse pastel? Ele, ele mandava assim, Assim, o pastel, do nada. Foi muito engraçado. Essa história, só que... Oi, Heitor, estão perguntando aqui que história é essa aí que você teve que pintar o palco do teatro na praça? Foi. A gente fazia... Foi quando a gente começou a fazer as coreografias, né? Que a gente começou a se basear em alguns vídeos do Blast, né? Que é um grupo norte-americano, que são ex-componentes de marching band, de drum corps, que montaram um grupo para fazer coreografias indoor, né?
E aí a gente começou a fazer essas coreografias, essas coisas. E para a gente ter a dimensão de como a gente ia fazer a coreografia, a gente não tinha acesso todo dia ao palco. Então a gente teve que pegar as medidas do palco do Teatro Municipal de Mauá e pintar na Praça da Bíblia. Aí tinha lá, tem até hoje, eu acho, lá, as pinturas do palco para a gente poder se basear para fazer as coreografias, as coisas dos concertos de Natal. Né? Para quem está assistindo a gente e não conhece lá Mauá, essa Praça da Bíblia que o Heitor fala é uma praça que ela fica um quarteirão, né, abaixo onde fica localizada a sede da Lira de Mauá. Porém, precisa subir a avenida, a Rua da Banda, e descer a avenida para essa cidade, para essa praça. Então não é brinquedo, não. E a banda ensaiava marcha nessa praça. Então, por diversas vezes, teve que pintar a praça, teve que fazer. Toda a manutenção era feita pela banda. Era. Ô, Heitor, você falou aí, né, que a banda passou a utilizar algumas coisas se inspirou no Blast para fazer algumas apresentações. E aí em 2012, cara, veio aí um grande desafio, né, para você aí, que foi, cara, fazer todo o show, né, do Campeonato Sul-Americano. Como que foi isso daí? Estava planejado ou caiu no seu colo e você teve que assumir junto com a Dani? Conta aí como que era como que foi? Como que iniciou? Esse sul-americano tem muita história, né? E foi meio que caiu no nosso colo, caiu no meu colo e no da Dani, e a gente assumiu e falou, vamos fazer, sabe? Porque o sul-americano em si surgiu a ideia de participar do concurso e tal, rolou uma reunião, e assim, eu nunca tinha coreografado nada assim, nada na minha vida. O que eu fazia é que eu sempre gostei muito de drum corps, sempre gostei. Por conta dessa lance de percussão rudimental, a gente se juntava para assistir vídeo de drum corps e gostava. E eu fazia algumas coisas com a banda de percussão, que era algumas coreografias, né? De entrada, de saída. Fazia algumas coisas com a banda de percussão. E aí surgiu essa oportunidade de fazer parceria com a Dani aí nesse sul-americano, e foi um desafio monstro assim para mim, porque eu sabia mais ou menos de coreografia, e eu falei, a Dani falou assim, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer, e a gente abraçou e começamos a desenvolver algumas coisas, mas com muito sacrifício, porque a gente não sabia, não tinha técnica de drill, né? E a gente não sabia se a gente usava medida de jarda, se usava medida de metro, se usava as marquinhas da banda, se usava outra coisa. E a gente foi se adaptando conforme foi aparecendo as dificuldades. E foi assim, eu e a Dani fomos pesquisando, assistia vídeo aqui, assistia um negócio ali, e aí a gente até tinha um software de marcha lá, mas a gente não se adaptou, porque a gente não sabia, estava tudo em inglês, eu não falo inglês, a Dani fala um pouquinho, mas não dava tempo, porque as coisas foram muito rápidas, assim. Tipo, a gente começou a ensaiar, acho que em janeiro, fevereiro, e o negócio era em abril. E tinha que ter um show inteiro para ser produzido, 10 minutos de show, e tinha que ser feito. Tanto que a gente fez os desenhos dos drills todos no Excel. Foi no Excel. Pegava a bolinha, colocava ali, passava daqui para cá, passava dali para lá. E foram horas e horas, eu e a Dani sentada na salinha lá, escrevendo, fazendo as coreografias. E era muito louco, porque a gente decidiu com a banda as músicas que iam fazer. E não era uma música só. A gente montou um show
a partir de 3 músicas, né? Que a gente tocava, era o Firebird, depois entrava no Marinheiro lá, espanhol, e depois, no final, tinha o Malaguinha, para dar esses 10 minutos. Isso é verdade. E aí a gente... O Asaf tá falando que ele ajudou no boi final da coreografia. É verdade. E a gente teve que fazer muita coisa, juntar as músicas e fazendo as coreografias, fazer um pouquinho daqui, fazer um pouquinho dali. E aí eu e a Dani, a gente criou uma sincronia muito, muito boa, assim, tipo, foi fantástico. Porque a gente falava, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer. Dá, não sei, escreve aí, vamos ver. Aí contava os quadradinhos lá, daqui tem 2 metros. Em 2 metros ele consegue fazer em 5 passos. E aí ia fazendo assim, faz aqui, faz ali, faz um desenho, assistir os vídeos lá, pô, gostei desse desenho. Será que a gente consegue fazer? Consegue. E aí, era assim, dá pra fazer? Dá. E aí ia fazendo. E aí a Dani era muito louca fazendo os bagulhos. Porque ela... Eu tô... Então, ela tá pedindo... Porque, Sim. Oi? Pra você, tá pedindo pra você contar como que vocês escolheram a posição final aqui no Reino Tão Distante. Peraí, me ouve? Eita, cortou tudo aqui, não entendi nada. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Aqui no Reino Tão Distante, a internet tem hora que... Então, a Dani pede para você falar da posição, como vocês escolheram a posição final do Malaguinha, e para você falar também como que vocês faziam quando não dava tempo de chegar na posição. Então, a Dani, ela era muito louca, porque a gente fazia ela gostava de umas formações, ela fazia formação e não pensava na formação que estava antes. A gente estava num X, ela queria ir pro Y e a gente tinha que dar um jeito de chegar no Y. E aí, tipo, eu era meio que o cara que falava, não, vamos por aqui, vamos por ali. E aí fazia toda a passagem de uma posição para outra. E aí, vai dar tempo? Aí via lá na grade, a gente sempre acompanhando a grade, né? Fazia tudo certinho com os compassos. E aí tinha hora que não batia. Tinha hora que chegava na formação, faltava 8 compassos, faltava 16 compassos para chegar. Aí falava assim, mas ficou tão bonito. Aí ele falava assim, ficou tão bonito essa passagem de uma para outra. Aí como é que a gente vai solucionar? Põe um groove da percussão. Aí no meio da música, se os autores autores das obras ouvirem isso, me mata. Que aí eu pegava, fazia um corte de um trecho da música e escrevia uma parte de percussão, sabe? Sentava lá no Sibério e compunha ali na hora, tocava 16 compassos, beleza, eu me viro, eu escrevo. E aí eu escrevia umas coisas para percussão, tanto que as partes de percussão, o pessoal da percussão não vai me deixar mentir. Era tipo, agora desse ponto para esse ponto aqui, vai ter que entrar isso aqui. E aí os caras tinham que estudar tudo de novo para encaixar as coisas que a gente decidia na hora. E era muito louco. E aí fazia as coisas e toca daqui. E aí a gente colocou uma outra música, um grupo grande de percussão, fazer uma passagem, né? E aí fez uma parte uma música Ariel Ataque, que chama de percussão. E a gente foi fazendo as coisas assim, meio que no desafio mesmo. Foi um desafio gigantesco que a gente... Mas foi muito gostoso fazer, porque eu e a Dani, a gente levava sempre as coisas na esportiva, assim. Eu sou meio palhaço, assim, né? E aí eu falava as coisas, dá pra fazer? E eu sempre dá pra fazer. Pra mim nunca não dá pra fazer, só não dá pra fazer quando a gente morrer. E daí a gente vai fazendo, foi fazendo. Dessa formação do Malaguinha foi muito engraçado, porque eu lembro que a gente estava no ensaio e a gente passou toda a parte assim, e aí faltava a formação final. E aí faltava algumas coisas e a formação final. Aí eu lembro que a gente estava conversando, e como é que vai acabar? É uma Malaguinha e tal, não sei o que lá.
Aí eu peguei e falei assim, do nada. Eu falei, vamos fazer um touro aí no final. E tava numa formação nada a ver. E eu falei, vamos fazer um touro aí. Aí a Dani, beleza, vamos fazer um touro aí. Saiu dessa de fazer o touro e na hora a Dani já foi lá e a gente se baseou no logo do Chicago Bulls para fazer o touro do final do Malaguinha. E a Dani já procurou lá rapidinho, já colocamos a imagem lá, já colocamos as bolinhas. E, como a gente vai chegar aí, a gente vê depois. Qualquer coisa foi grupo. Era isso aí. E aí foi indo. Tipo, tinha uma hora na coreografia que a banda tinha que correr, né? E esse lance de correr, nós dois éramos muito loucos mesmo. Né? Esse lance de correr. Mas é uma loucura que deu certo, né? Que foi fantástico. Touro não, boi, e a gente fez umas coisas correndo, mas foi porque, tipo, não dava tempo. Ó, vai ter que ser correndo para dar tempo de fazer as coisas. Mas no final o resultado foi surpreendente pra gente. E o que foi mais legal é que o pessoal da banda que estava fazendo, eles compraram a ideia junto com a gente e as coisas rolaram assim. E foi uma proposta nova, um desafio muito grande. Pra mim foi tipo o auge, assim, demais. Foi um dos maiores desafios da sua carreira? Eu acho que sim, porque eu fiz coisa que eu não faço. Eu fiz coreografia, eu virei coreógrafo, eu nunca tinha feito isso na minha vida. O Asaf está te questionando. O Asaf está te questionando, diz que não era touro, era um boi. Era um boi. Não, tinha chifre, era pra ter, né? Não sei se ficou desenhado. Para fazer o chifre faltou um groovezinho. E a gente foi um dos desafios maiores, assim, porque foi uma coisa que eu não tinha domínio de fazer, sabe? Eu acho que a Dani também, a Dani fazia as coreografias para a linha de frente e eu fazia algumas coisas para percussão, mas fazer para a banda toda, sabe? E foi uma coisa que envolveu banda, corpo musical, percussão, metais, linha de frente, baliza e tudo assim. E a gente pensava em tudo, um compondo o outro, percussão. As meninas da linha de frente corriam igual umas condenadas. Saía de um canto e ia correndo pro outro, e saía do canto. E eu falava, Dani, dá? Não. A Dani falou assim, qualquer coisa as meninas vão no galope. Qualquer coisa no galope é tipo correndo, passo de bailarina, sabe? E as meninas saíam de um canto pro outro, assim. Mas foi muito louco, foi uma experiência sensacional, assim, de fazer isso, da galera aceitar, a galera comprar a ideia e estar junto com a gente, sabe? A gente pegou uma confiança muito grande, a galera, acho que vocês, os componentes, assim, tinham muita confiança no que a gente estava fazendo, e a gente fez com muito, a gente passava horas fazendo, e fez tudo com muito amor, com muito carinho, dedicação mesmo assim, para que saísse um resultado bom. E eu me desdobrava porque eu ainda participei da coreografia, né? Eu toquei. Então eu fazia todas as coisas, coreografias, coisas, dava o ensaio e depois eu tinha que me colocar no posto lá. E aí bateu o escanteio e correu para cabecear. Marchar ali. Era tipo isso. Bater o escanteio e fazer o gol. E eu lembro que os meninos daí, os caras me zoavam que eu não decorava as partes. Aí eu fui decorar as coisas, tipo, no final dos ensaios, assim, porque eu não tinha tempo de decorar, de estudar. Ficava onde eu podia, eu tava tocando, estudando as coisas. E aí passava ensaio com o pessoal da percussão, passava ensaio de marcha, fazia coreografia e virava em um trilhão aí.
Mas foi muito bom, foi muito bom. O dia do Sul-Americano foi fantástico também. Sei, mano. A chuva do caramba, a gente lá. O pós acho que foi pior. O pós é sempre pior pra percussão, né? Quem é percussionista aí, sabe? O concurso é tudo lindo. A gente foi lá, tocou, saiu. Depois tem caminhão baú, gente. Não tem essa. Acabou. Eu lembro Falou de que história. eu tenho duas histórias boas três, né? Primeiro, deixa eu só ler a mensagem. A Dani falou aqui que ela quer aproveitar esse momento para enaltecer esse profissional maravilhoso que você é e diz que foram momentos e experiência única e que as coisas deram certo em todos os processos que rolou. Então, Obrigado, Dani. A recíproca é verdadeira. Você sabe o quanto eu te admiro. o Asa fala que o maior desafio da sua carreira foi fazer o Calango Dango no concerto de Natal. Foi mesmo. Eu tô lendo a mensagem da Dani e ela tá me mandando mensagem para eu ler a mensagem dela. Essa é a Daniane. Obrigado, Dani. Heitor, eu tenho algumas coisas que eu queria comentar com você desse sul-americano. Primeiro, eu vou falar, no primeiro ensaio, que era, bicho, não era nem sem instrumento, era só ir para frente e para trás. No final do ensaio, eu cheguei eu fui procurar o Binder e a Ana e falei, cara, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Porque eu tinha ficado um período fora da banda, né? Só tocando em orquestra, sentadinho, de boa. E, fora do peso totalmente. E aí vem essa loucura. E eu falei, cara, eu não vou conseguir. Eu achei que eu ia infartar no final do ensaio. E aí, verdade, cara, verdade. Foi uma superação pessoal para mim. Chegar até o desenho do boi lá no final. Ô, Heitor, em algum momento você achou que não ia dar certo? Não. Não achei porque a gente estava muito focado assim em fazer. O desafio era grande, mas não tinha como não dar certo, sabe? A gente ia fazer dar certo. Porque, tipo, eu e a Dani, a gente sempre teve essa determinação de tipo, ó, tem que rolar, tem que fazer, vamos para cima, vamos fazer. E a partir do momento que começou alguma coisa, eu acho que eu tinha na minha cabeça que vamos fazer, vamos se organizar, vamos trabalhar, vamos se desdobrar. Se tivesse que ficar até 9 horas da noite fazendo coreografia, a gente ficava, para o outro dia ter que acordar 5 horas da manhã para poder ir colocar fita crepe na quadra do industrial, né? E o que a banda gastou de fita crepe? Dá pra ter comprado um carro. Nessa época, dá pra ter comprado um carro. E a gente fez as coisas assim, tipo, não, vamos fazer e vamos até o fim. E a gente nunca pensou que não ia dar. A gente pensava assim, a gente vai ganhar em primeiro lugar. Era isso que a gente pensava. Sabe, a gente vai fazer as coisas para conseguir realizar um bom trabalho, apresentar uma coisa muito, muito boa pro pessoal. Acho que foi... E foi o primeiro lugar, né? O resultado final lá que foi anunciado é melhor deixar para lá. Não, mas depois conversando, esse lance da premiação, né, que a gente recebeu a medalha de ouro lá e tal, foi muito maluco, porque eu e a Dani, eu tava na formação lá atrás, com a percussão, e nem anunciou lá tal, e aí eu vejo a Dani vindo ao meu encontro, assim, e falando, Heitor, vamos lá buscar o troféu. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. E aí foi uma emoção, assim, tamanha, porque eu falei, pô, é o contra-regra não pode invadir o vídeo, não. Ó a quarentena, amor.
foi a concretização de um trabalho feito com amor, sabe? Ir lá buscar o troféu foi uma representatividade muito grande, assim. E eu me senti muito, muito feliz, muito honrado em ir lá representar por todo o trabalho que a gente teve, pelo sacrifício e representar a banda lá, todos os componentes que estavam lá, que se doaram. Até, não sei se a Poli tá aí, mas a Poli quebrou o pé, até não pôde estar lá apresentando com a gente, né? E acho que, pô, foi uma emoção danada. Isso aí, tá recebendo o troféu lá. Sensacional. Foi incrível. Eu falo pelo corpo musical, eu pergunto porque eu acho legal. E a sintonia era tão grande que as respostas sua e da Dani foram parecidas, né? Da mesma pergunta que eu fiz, se em algum momento vocês pensarem em não dar certo. A gente também que tava, os monitores que a gente estava envolvido também e tocando, a gente também em nenhum momento achou que não ia dar. Apesar das confusão, né? Era povo conversa, brincadeira, mas acho que a banda se uniu muito, né? Num propósito de fazer isso daí. E eu deixo meus parabéns. Menina aí, você tá com quantos anos hoje, Heitor? Eu tô com 28 hoje. Então, 28 anos, o menino já é campeão sul-americano, como músico e coreógrafo. É para poucos, né? Aí falando e ainda ajudou a lavar e costurar a bandeira à noite. E isso o Asaf também. Eu tenho uma foto, cara, do Asaf sentado no chão costurando uma bandeira. Sempre quando aparece para mim no Facebook, eu compartilho novamente, que eu acho muito fantástico. Porque além de a banda ser muito unida, não tinha esse ego, né, cara? Não tinha o ego de, eu sou o coreógrafo da banda, eu sou o primeiro trompete, eu sou o monitor. Cara, eu tenho a passagem, até falei que engraçado, que eu lembro que no primeiro dia de show, o Glauco tava, tinha uma posição do pessoal que dava um apoio, né, coreográfico, e em um momento da coreografia o Negrete parava de frente com ele, e aí o Negrete disse que parou de frente com ele e ele não parava de chorar e tremer, mas tem que ser o Negrete contando, que é muito engraçado, e um pé d'água, uma sal, as coisas que só acontecem com a gente, né, com a banda. Ô Heitor, o Felipe falou que a melhor frase do sul-americano foi roubar a minha cama. Roubaram a minha cama. Foi o Paulo Lucas, sobrinho do Eliel, do Toniel. Não, esse então, foi sensacional. Cara, e teve um dia também, aproveitando, a gente tava no quarto, cara, e do nada me apareceu alguém, eu não lembro quem que era, apareceu com aquela TechPix pra tirar foto. Nossa, cara, o alojamento veio abaixo quando o cara me sacou a TechPix pra tirar foto, mas foi hilário. Foi o Pacheco. Deixa eu ver aqui, está me ouvindo? Voltou? Eu lembro do sul-americano, eu lembro que quando a gente formou a primeira formação para iniciar o show, eu tava lá na frente arrumando a formação dos instrumentos do pitch, e aí eu fui para minha posição e a dele tava lá como mor, né, parada, e aí eu fui para minha posição. Quando eu cheguei na minha posição na linha das caixas, eu olhei e a formação da banda inteira tava uma posição para frente. Eu fiquei enlouquecido. E aí eu falava pros meninos, mano, tá errado, tá uma posição para frente. Eu quase gritei pra Dani. Dani! Aí eu ficava assim olhando pra ela, Dani, tá uma posição pra frente. E aí ela percebeu, e aí eu lembro que ela fez o gesto para vocês, e a banda inteira foi uma posição para trás para a coreografia. Foi um desespero. Eu vi o Guilherme falando aqui do que minha cama quebrou no sul-americano, no alojamento. Tava uma zona naquele quarto, uma bagunça, e todo mundo ia um falando da mãe do outro, aquelas piadas de mãe, e não sei o que lá, tal.
E aí eu, o Sangali, o Alex, os Silas, tentando acalmar a galera. Fica quieto, vamos dormir, que amanhã tem concurso, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Pá, quando o silêncio pairou, que eu deitei na cama, a cama caiu no chão. E a galera... Aí fudeu, né? Aí já ninguém mais dormiu. E eu com a metade do pé no morcego. Dormi os 4 dias no cantinho da cama. Assim, o estrado quebrado. Caça ao morcego. Caça ao morcego, tudo demais. Né? Tem que falar quando erra também. A Dani falou que essas coisas não se falam, né? Mas deu certo. Ô, Heitor, e aí eu lembro como a gente vinha de uma época um pouco atrás, às vezes a gente acabava conversando com o Binder, com a Ana em particular, no final do ensaio, e por muitas vezes eu questionei, né, o Binder, por que você não era o regente da banda de percussão? Não nada contra quem já foi, quem estava, mas eu achava que era um merecimento a você. E aí, logo mais para frente, você teve essa oportunidade. Como surgiu essa oportunidade e como você encarou assim de assumir a regência da banda de percussão, do grupo de percussão? Então, a regência do grupo de percussão, eu regi pouco, assim, em concursos, né, a banda de percussão, mas surgiu, eu lembro que na época, o Silas é que regia a banda de percussão, e aí o Silas, a gente sempre teve uma parceria muito grande também quanto a isso, né, porque surgiu a oportunidade dele reger, e eu coordenava o grupo de percussão, então muitas vezes, tipo, nas aulas, o Silas é trombonista, né? Nas aulas, os trombones, que é a especialidade dele, e eu, como sempre, dava aula para percussão, e muitas vezes passava ensaio, fazia as coisas, e aí a gente tinha uma parceria, tipo, eu fiz isso, tá ligado? Percussão, a gente fez essa parte aqui, e aí depois de um tempo, o Silas passou a reger a banda marcial e aí veio a oportunidade, o Binder me contatou e falou se eu queria reger a banda de percussão, né, o Binder e a Ana. E para mim foi assim, eu fiquei muito feliz, porque eu já meio que fazia parceria com o Silas, eu era meio que um maestro assistente da banda de percussão, né, então eu fazia ensaio, eu fazia as coisas. Eu lembro que muitas vezes os alunos, o pessoal da percussão, falava, então por que você não rege e tal? Você dá as aulas, você dá os toques e uns negócios assim. Mas eu sempre respeitei a posição do Silas, sabe? A posição do presidente da banda, que nomeou ele como maestro. E isso não mudou nada, porque a gente era uma equipe, era uma família assim mesmo, era uma equipe que trabalhava junto em prol do projeto. Então, independente de quem estivesse na frente regendo, a gente ia fazer o máximo para que o projeto virasse, para que as coisas fluíssem, né? Mas aí, a partir do momento que eu comecei a reger a banda de percussão, foi muito legal para mim, porque foi uma coisa nova. Eu nunca tinha regido nenhum grupo. O máximo que eu já tinha regido, sei lá, foi o grupo de percussão da Fundação das Artes, quando eu estudava lá, que aí teve uma peça, outra, que a gente fazia um revezamento, de cada um reger uma partinha ali. E foi muito bom, porque eu tive a possibilidade de mostrar a musicalidade, né? A minha musicalidade como intérprete. Né? Porque quando a gente rege um grupo, é muito da interpretação do maestro fazer a música virar do jeito que está na nossa cabeça. A gente escuta a música, cada ser pensa a música de um jeito e as coisas rolarem como eu estava pensando, assim, como poder mostrar para os outros a musicalidade que é capaz de tirar. Lógico que eu tinha o grupo de percussão, naquela época, a banda de percussão,
sempre foi uma referência. Todo mundo se conhecia, eram todos meus alunos, então eu tinha meio que uma liderança maior, assim, tipo, eles me ouviam mais, assim, porque eu dava aula para eles diariamente. Eu era o professor e era o maestro também. Então a gente construía. Então eu sabia também a limitação de cada músico, eu sabia até que ponto eu poderia cobrar cada pessoa, eu sabia o quanto eles podiam responder para mim. Então muitas vezes eu falava que tinha na mão, né? Exatamente. E eu confiava no grupo que eu tinha na mão. Então as coisas que eu falava, eu sabia que ia corresponder, porque eu estava à frente, eu dava aula todo dia para ele, eu sabia que bona que o cara tava, eu sabia que Osório que o cara tava, o que ele conseguia tocar, qual nível de técnica ele tava. Então foi muito bom que eu pude trabalhar tudo isso com ele. E foi um desafio enorme, assim, que eu gostei muito, foi um momento que eu compus muito, que eu escrevi muita coisa, que eu fiz muito arranjo, porque mesmo com a internet, as coisas, a gente comprando algumas músicas, algumas coisas, para a percussão era sempre mais difícil, né? E a gente tinha que escrever mesmo, que fazer. O pessoal que é de percussão aí sabe como é que é. Você tem que canetar, escrever, compor, fazer arranjo, fazer umas coisas. E foi bom. O Guilherme tá falando aí, do Cubanteiro, foi ótimo também. E foi um desafio enorme. Eu lembro que a primeira vez que eu regi a banda de percussão mesmo, assim, no campeonato, foi a última vez que eu regi. Antes de eu sair e voltar. Eu regi uma vez em campeonato, que foi no campeonato estadual de 2014, em Presidente Prudente. Presidente Prudente. E foi dentro de uma quadra, assim. E esse campeonato especial me marcou muito, porque o campeonato foi, acho que em setembro, outubro, alguma coisa assim, de 2014. E eu estava regendo pela primeira vez a banda de percussão. A banda de percussão ia entrar com uma cadência que eu tinha composto e tocar os arranjos que eu tinha feito junto com o Silas. A gente tocou o Hyde, né? E foi muito especial, ainda mais porque foi o ano que eu perdi meu pai, né? Que meu pai faleceu. E eu lembro que eu fiquei muito emocionado antes do concurso, assim, porque meu pai foi uma das pessoas que mais me incentivou, assim, a ser músico, a tocar, sabe? A primeira vez que eu pisei num palco, assim, como músico profissional, que foi tocando em carnaval, foi do lado do meu pai. Tava eu com meu pai tocando caixa, um do lado do outro. E ele me acompanhava, todo mundo que é da banda conhece, me acompanhava, ia para as viagens e ajudava na equipe de apoio, me dava vários conselhos e foi muito difícil, assim, porque eu tá lá regendo a banda de percussão, regendo um grupo, e meu pai fazia 2 meses que tinha falecido, sabe? E eu acho que eu me entreguei muito nesse concurso, assim, acho que eu transmiti também para a galera toda essa emoção, assim, e foi um presente para ele, sabe? Eu falei assim, esse é o presente que eu te dou, te ofereci aquele campeonato todo pro meu pai, e foi muito emocionante, assim. Eu regi a banda, os meninos tocaram demais, assim. Eu lembro que quando a gente acabou de tocar o Hyde, assim, foi sensacional. Tipo, tudo que a gente falava nos ensaios rolou, tudo que iria acontecer, soou tudo muito bem, a galera foi no nível máximo aí. Eu lembro que a gente tirou, acho que o Gui tá falando 100%, acho que foi 99,9%, assim. Mas eu acho que tipo, a pontuação foi sensacional, mas eu acho que o
eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, mas tô falando aqui em primeira mão, é, o, o que eu ouvi de lá de cima, regendo o raid, foi algo, assim, que eu senti, foi uma emoção que eu senti, foi única, sabe? Só senti ali aquela emoção, foi como se fosse a emoção de primeira vez ter tocado na Sala São Paulo, sabe? Uma emoção parecida com essa, assim. Muito legal, foi bacana. E aí, a pena que eu não pude reger muito mais a banda de percussão. Depois eu voltei a reger a banda de percussão quando mudou a gestão da Lira, né? Hum, Regi em mais um concurso, que foi o concurso de Mairiporã, se eu não me engano. Foi sim. Mairiporã, eu acho. Acho que foi. E, enfim. E aí regi também Isso foi a banda Mariporã. de percussão, foi bem legal. Tivemos algumas coisinhas pra falar. E foi bem legal. Mas é uma experiência fantástica, foi uma experiência muito boa, assim, de poder transmitir, além da técnica pessoal, transmitir como professor, transmitir a minha musicalidade como maestro, né? Fazer com que a música rolasse, assim. Foi bem interessante, foi uma experiência muito boa. Legal. Ô, Heitor, hoje você trabalha na banda do Exército, né? Você é músico do segundo batalhão, é isso? Isso, eu sou músico da banda musical do 2º Batalhão de Polícia do Exército, em Osasco. Tem uma galera que é também. O Negrete, que tá aí também, o Asa, que toca lá. Não sei se o André tá aí ainda, toca lá também. O pessoal da banda aí, o Bruno, que foi da banda, o Alvinho, bastante gente da banda já passou por lá também, Davi do trompete, uma galera já por lá também. Legal. A gente tá chegando aqui, eu queria te agradecer. Pô, foi se disponibilizar aí nesse caos que a gente tá, né? Tendo que se guardar, não sair de casa. Essa é uma forma que eu encontrei da gente estar contando histórias, falando com os amigos. A ideia inicial foi conversar sempre com pessoas que agregam, que agregaram, que agregam ao meio de bandas e fanfarras, né? E por sorte, a maioria das pessoas que agregam ao meio são meus amigos, então esse contato é fácil. Eu queria deixar registrado aqui, o Heitor sempre foi um cara, é o que eu falo, nunca teve ego, sempre de boa com todo mundo, sempre disposto a ajudar. Em 2011, quando eu fui contratado para voltar para o projeto, a dar aula nas escolas, eu tinha um grupinho de percussão legal lá e precisava disso lá no 7 de setembro. E eu lembro que nas vésperas do concurso você me deu um par de baqueta. Encapou um par de baqueta e me deu, e eu tenho esse par de baqueta guardado até hoje. Aí Que eu sim, fiz questão de pegar, que você me deu na véspera da minha estreia com o meu grupinho lá no 7 de setembro. Então, obrigado, cara. Eu não tenho palavras para te agradecer. Tudo que você conquistou é merecedor, né? Eu acho que fechou com chave de ouro aí, você ser campeão estadual como regente, é merecido. Eu acho que era para te premiar mesmo, porque você chegou lá com merecimento, sempre esforçado, estudou, um cara do bem, né? Grande trabalho no Sul-Americano também, pô, é incrível. Poucos fizeram e poucos vão fazer o que você fez, né? Então, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Que tenha toda a sorte do mundo aí, que você continue galgando cada vez mais espaço aí. Esse é o Heitor Alves, um dos nobres, um dos melhores percussionistas hoje do estado de São Paulo, grande maestro, compositor, arranjador, coreógrafo, carregador de caminhão, pinta praça. O cara faz de tudo, cara. E já aproveitar e agradecer a Clarice, obrigado, querida, ter ajudado aí a gente entrar no ar aí. E aí fica à vontade. Antes só de você se despedir, eu queria convidar a galera que quinta-feira, às 19 horas, eu converso com o Carlinhos, professor Carlos Freitas, primeiro trombone da orquestra da USP, solista aí, a gente vai bater um papo aí também. Obrigado, querido. eu que agradeço, Alex, agradeço a todo mundo que tirou um tempinho aí para me ouvir falar besteira aqui, para contar umas histórias, falar umas coisas assim.
o pessoal, os alunos meus que fazia muito tempo que eu não falava, Renata, Natanael, Kaique, uma galera aí, o pessoal novo que apareceu aí que eu não conhecia, muito obrigado. Eu estou à disposição para falar sobre qualquer assunto, assim, né? Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais aí, no Instagram é esse aí, Heitoral Sebastião, no Facebook é a mesma coisa, né? Se vocês quiserem me seguir, perguntar as coisas, eu estou à disposição para passar um pouco da experiência que eu tenho nesse meio de bandas e fanfarras. Queria agradecer muito ao Alex pela oportunidade e falar que esse seu projeto é muito importante para o meio de bandas, assim, porque faz o ciclo girar, né? Faz a roda girar. As pessoas não esquecem do meio de bandas, além de ajudar as pessoas que você está trazendo para falar sobre os assuntos. São pessoas que têm vivência, que dedicaram a vida, às vezes, com banda marcial, né? E é muito importante para o pessoal que está começando a conhecer algumas histórias, bem que a gente falou algumas coisas, umas histórias particulares aqui, mas eu acredito que é um incentivo muito grande. Acho que o caminho é esse. A gente não consegue estar indo nos lugares para falar pessoalmente, mas esse meio das redes sociais é muito importante e você convidar essas pessoas, o Carlinhos, um bolista renomadíssimo aí para vir falar com vocês. Eu vou tentar assistir, porque eu não consegui assistir porque eu estou fazendo faculdade, e aí agora tudo é AD, tem que estar lá no computador para fazer todas essas coisas. E queria agradecer muito a presença de todos. Quem quiser me seguir, estamos aí. Quem quiser fazer perguntas, só me chamar no chat. Quem quiser contratar, o pessoal de banda aí quiser contratar o Heitor para workshop aí, procura ele nas redes sociais. Queridão, obrigado. Fica com Deus, um abraço na família aí. Beijo. Tchau, Clarice. Obrigado. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Valeu, até mais, até a próxima. Valeu, queridão.